Legal. O Guilherme, teve o Conversations recentemente e a Meta anunciou uma série de novidades ali no WhatsApp, né? Quais são as que você acha que são mais promissoras, assim, para essa galera do varejo? Eu acho que a parte do WhatsApp, que é a parte onde se acessa a informação, né? O WhatsApp ele é dividido em duas áreas. A primeira área é a área das conversas, que é o que a gente chama do inbox, né? Onde tem os seus contatos, os seus grupos, suas comunidades. E ele tem uma outra área, que é onde tem canais e status. Ali é onde o consumidor vai buscar informação. Essa área hoje já tem 1,5 bilhão de usuários diários, né, no mundo, né? Ou seja, a gente tem mais de 3 bilhões de usuários, metade deles já usam com frequência, já se tornou um hábito, né, olhar status e canais. Os números de canais aqui no Brasil são absurdamente grandes. E o que a gente lançou recentemente é a possibilidade de você promover os seus canais, né? Então, os canais hoje só tem uma busca orgânica ali. A gente vai poder ter também uma busca promovida ali, né? Você promover o seu canal para que ele apareça mais nas buscas. E em status, que hoje é muito usado no Brasil. O status é muito usado, as pessoas já anunciam pelo status, né, de forma gratuita, isso vai poder ser pago, né, vai poder ser estimulado. Então, eu acho que aqui tem uma grande oportunidade, porque o WhatsApp ele sempre foi uma plataforma onde a empresa se conecta com pessoas conhecidas, né? Então, ela está sempre pescando no lago, né? Onde já tem os Optinha, peixes conhecidos, o opt-in, tudo aquilo. A partir dessa transformação, dessa inovação, que é anúncio em status, as empresas podem pescar num mar aberto, né? Elas podem começar a acessar outras audiências, outros públicos, né? E isso numa plataforma que está aberta 24 horas por dia na mão do usuário, né? Então, eu acho que isso tem um potencial muito grande para o varejo. E como é que vai funcionar na prática esses anúncios de ads de status vão ser no próprio manager, No Business Manager, onde você já está acostumado a fazer outros anúncios nas redes, né? Facebook, Instagram, que levam para o WhatsApp, anúncios, né? No próprio Facebook e Instagram. Então, vai funcionar exatamente da forma como já funciona hoje, né? Você vai ter a possibilidade de formatar o anúncio para o status. legal. Tipo, tem 1 bilhão de usuários já 1,5 bi no mundo, né? no mundo, isso. No mundo. Cê sabe como é que tá no Brasil isso ou não? A gente não divulga no Brasil. Não? Legal. O Guilherme, e uma das coisas que, quando eu estou em conversa com clientes, parceiros, uma das coisas que mais me perguntam é sobre pagamentos. E teve algumas idas e vindas e a coisa está indo. Queria que você contasse para a gente um pouquinho de como é que está evoluindo a questão de payments, e o que a gente pode esperar para o curto, médio prazo aí nessa questão de pagamentos pelo WhatsApp. Ótimo você perguntar, porque esse é um tema recorrente, né? Então, acho que é importante, assim, dar um passo atrás e contar o seguinte: por que a gente tem pagamentos no WhatsApp, né? Porque muita gente acha que a gente quer virar banco, quer virar fintech, vai dar crédito, vai ter investimento, vai ter conta ali, wallet, e não é nada disso. Pagamento acontece no WhatsApp por uma única razão. Existe uma jornada de compra que já acontece dentro do WhatsApp, né? A gente já sabe hoje, tem consultorias que falam que se vende mais, por exemplo, no Brasil, pelo WhatsApp do que pelo e-commerce, né? A gente não tem esse número, mas eu já ouvi isso várias vezes. Então, já existe uma jornada acontecendo no WhatsApp. Só que a gente sabe também que existe uma taxa de abandono grande no momento do pagamento, porque as pessoas têm que sair, têm que ir para o aplicativo do banco, têm que Link externo. link de pagamento do adquirente, enfim, aquelas coisas todas que vocês conhecem melhor do que eu. Então, pagamentos dentro do WhatsApp foi criado com esse objetivo, diminuir a taxa de abandono nesse momento da jornada, né? Pura e simplesmente. E aí a gente, né, você falou indas e vindas, porque a gente foi aprendendo, né? Então a gente testou, né, várias possibilidades.
algumas não deram certo, outras deram certo, e agora, né, o que parece de fato ter ganhado, está começando a ganhar tração aqui no Brasil é o Pix, né? Então a gente primeiro colocou simplesmente a chave de Pix, isso está disponível para pessoas físicas, para o nosso WhatsApp Messenger, aquele que a gente usa como pessoa física, está disponível no WhatsApp Business, que é a possibilidade de você botar a chave Pix e compartilhar, assim como você compartilha uma foto, né? A gente nem tem divulgado isso, né, para não gerar muito barulho, mas organicamente o número tem crescido de uma forma muito interessante. Então as pessoas estão começando, né, quando elas percebem, e é tão fácil você compartilhar, né, a chave Pix ali, as pessoas adoram, né, os dois lados, tanto quem está enviando quanto quem está recebendo. Então isso está crescendo, né? E, além disso, a gente tem uma integração maior com o Pix, que a gente já está testando também, com muito sucesso, que é usando o Open Finance, né? Então, você, como usuário, você conecta, né, aquela transação a uma conta bancária e, a partir dali, né, você tem que ir, óbvio, no seu aplicativo do banco para aceitar, né, dar o consentimento, como nas regras do Open Finance, mas a partir desse momento, todos os pagamentos que você fizer por Pix dentro do WhatsApp saem daquela conta que você conectou, né? Então, é a integração total com o Pix, né, que a gente está testando. Não sei se tem um videozinho aí. Acho que tem um vídeo, né? Acho que nós podemos passar o vídeo, porque realmente esse negócio de recebo a chave, copio a chave, entro no banco, né? Ó, tá passando aqui, Guilherme. A resolução não está das melhores. Eu estou de óculos e não estou enxergando bem, mas eu lembro a experiência. Então, o que está acontecendo ali é justamente essa conexão, tá vendo? O usuário está escolhendo qual banco. Essa é a primeira vez que você... Primeira vez, ele escolhe o banco, ele vai ter que ir no app do banco para dar o consentimento, né, com a senha dele, o entra que para foi, autorizar. autoriza, né, e, a partir desse momento, tudo que ele fizer de pagamento pelo Pix dentro do WhatsApp já sai automaticamente daquela conta. Então, para o estabelecimento, né, é como se ele estivesse recebendo um Pix normalmente, em um segundo ele identifica, né, aquele valor, né, e tudo acontece dentro de uma conversa, né? Então, é muito rápido, né, é muito fluida a experiência. Então, na prática, eu linko a minha configuração lá do WhatsApp com o banco que eu quero pagar Pix. E depois daquilo, todos os Pix que eu pago pelo WhatsApp Saem saem daquela conta. daquela conta do banco. Não, na prática, eu não preciso mais entrar no banco para pagar um Pix. Não precisa mais. Então, assim, a gente acredita que essa vai ser uma solução bem interessante, justamente para reduzir a taxa de abandono, porque você tira totalmente qualquer fricção, né? E é muito rápido mesmo, é instantâneo. Você tira vários passos, né? Você tira o copy-paste, que no celular é ruim de fazer, vamos ser honestos, né? Sim, mas com a chave Pix cadastrada, né, já facilita, porque vira um botão copiar. Mas ainda assim eu concordo. Tem que saber colar no celular, né? Exato. Você tem que sair e ir para o aplicativo do banco. Dependendo do banco, não é tão simples assim. Alguns ele já identifica que tem algo colado ali no buffer, e ele já automaticamente pergunta se você quer colar e tal. Alguns são mais fáceis, mas não são todos. Então, a gente tira realmente todas as fricções desse processo. Acho que isso vai dar uma experiência legal. Acho que o varejo vai gostar Também acredito. Alguma novidade com cartão de crédito? Não. O cartão de crédito, o link também de pagamento, né, que antes a gente tinha ele embedado dentro do WhatsApp, agora a gente passa a disponibilizar o link que os estabelecimentos já usam, né, como uma opção. A ideia aqui é oferecer algumas opções para o usuário, né, para ele usar, que ele se sente mais confortável. A gente sabe que pagamentos é um momento, né, o momento do pagamento é um momento sensível, né, para qualquer operação, né? Então, a ideia aqui é oferecer várias opções, né, aquelas que ele já está acostumado. A gente sabe que em pagamentos tem uma coisa que é a inércia do hábito, né? Você está habituado a fazer de uma forma, qualquer coisa que mude,
né, aquele seu hábito, isso traz uma certa insegurança para o usuário. Então, o objetivo aqui é oferecer várias opções para que o usuário escolha a que ele se sinta mais confortável. A gente tem feito, e talvez até nem precise mais depois que, se essa experiência virar padrão, talvez nem precise mais, mas a gente tem, toda vez que fecha uma transação por Pix no e-commerce, a gente tem mandado uma mensagem com o código para dizer assim, ó, tá aqui, ó, tá fácil de copiar. Talvez a gente consiga até mandar essa mensagem já com essa experiência nova, né? Sem dúvida, exatamente. Uma evolução para fazer. Ô, Guilherme, queria falar um pouquinho de click to WhatsApp, né? Que é toda vez que eu pergunto, quem faz anúncio de click to WhatsApp aqui, gente? Ó, toda vez que eu pergunto, tá aumentando a adesão, mas eu ainda acho que é um recurso que as empresas podem explorar mais, assim, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre click to WhatsApp, as novidades. Legal. Não, Click to WhatsApp é um anúncio, é o anúncio que mais cresce dentro da Meta hoje, né? O formato que mais cresce. Ele é extremamente eficiente, mas ele depende de você estar preparado para receber esse usuário, né? Então, a gente vê claramente assim, aqueles anunciantes que fazem o Click to WhatsApp e quando o usuário clica e cai numa conversa, quem recebeu essa conversa não tem muito contexto, né? E aí não converte tanto. Agora, quando, né, o estabelecimento ele se prepara. Se diz porque você anuncia e não sabe que horas o cara vai clicar naquele anúncio, Exatamente, né? exatamente. Então, só que você tem que estar preparado, porque a gente não pode esquecer o seguinte: o WhatsApp ele, ele é síncrono e assíncrono ao mesmo tempo, né? Isso quer dizer que, assim, para o usuário final, ele espera sincronicidade, né? Mas ele pode usar no modo assíncrono também. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que isso aconteceu comigo no outro dia. Eu fui agendar um exame no laboratório. E aí fui preenchendo lá todas as etapas, todas as informações, agendei. No final, ele me pediu o pedido de exame, a imagem do pedido de exame, que não estava comigo. Eu levei 15 minutos até conseguir esse pedido de exame. Quando eu mandei, a sessão tinha sido encerrada, né? Porque ele estava no modo síncrono total, né? Por quê? Porque ele migrou uma experiência de um call center, e num call center você fica 15 minutos sem falar nada no telefone, cai a ligação. Web também, que a Ou de sessão web, expira, né? que a sessão expira, exatamente. Então, eu acho que a empresa ela tem que estar consciente disso, né? A qualquer momento vai vir uma demanda, né? E o contexto tem que estar todo ali, né? Então, por exemplo, eu fiz um teste no outro dia, vi um anúncio de um tênis para corrida pronado, né? Para um determinado piso e cliquei, né? A pessoa que me atendeu do outro lado, ela poderia, né, ter esse contexto, saber que eu, né, tenho uma pisada dessa forma, corro nesse tipo de terreno, né, estava interessado naquela marca, né, aquelas informações estavam todas disponíveis para o estabelecimento, só que a pessoa não estava sabendo de nada, caiu numa centralzona lá, enfim, e ela... Como é que eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar, exatamente. Então, esse tipo de jornada não converte. Claro que não, né? Mas tem um paralelo legal, porque eu fui muitos anos de e-commerce antes de virar chat commerce, né? E o e-commerce aprendeu que você também fazer anúncios que levam para home e que não tem nada a ver com o anúncio que você está fazendo. Por exemplo, estou lançando um tênis. Aí eu clico, caio na home do site. Você cai sem contexto, você não consegue achar o produto. É. Aí a gente inventou as landing pages, né? Uhum. Eu acho que o paralelo do click to WhatsApp é a mesma coisa, né? Quando inicia a conversa, tem que iniciar uma conversa com contexto ali, né? Exatamente. É como se fosse uma landing page para aquele usuário, né? Hiper personalizada, né? Porque ali você já recebe o nome da pessoa, já recebe o produto que ela está interessada. A foto Então, do anúncio, inclusive. a foto do anúncio, você recebe tudo ali. Então, assim, a pessoa que recebeu tem aquele contexto todo, né? Então, a empresa precisa criar um processo para aquilo. As empresas que fazem isso, a conversão é muito alta do click to WhatsApp, é muito alta,
né? Porque você tem a oportunidade de replicar a experiência que é, por exemplo, um vendedor na loja está recebendo uma pessoa, né? Ela está com atenção ali naquele produto e você está recebendo essa pessoa com muita informação. Então, é uma grande oportunidade, mas ela tem que ser usada da forma correta. Ô, Guilherme, uma das coisas que eu tenho falado bastante, que eu acho que não aconteceu ainda, acho que as empresas não tiveram o clique, é aquela questão da inércia, né? Da gente tá do hábito. A gente está, sei lá, 25, quase 30 anos de e-commerce, o e-commerce Brasil aqui, eu nem lembro a primeira vez que eu vim mais, de tanto tempo, né? E as empresas estão anunciando para um canal que converte 1,5% ali, né? E a gente lançou o Chat Commerce Report ontem dizendo que a conversão média dos nossos clientes ano passado foi 12,5%, quase 10 vezes superior ao e-commerce. E aí as empresas têm a opção de fazer anúncios agora para e-commerce, que eu acho que é um canal super válido, uma indústria gigante, e tem essa opção agora de fazer o anúncio direto para conversational, né? Ou para o WhatsApp, direct, etc. Só que um canal converte 1%, outro canal converte 12%, né? Mas acho que as empresas não tiveram esse clique, não conseguiram se preparar para isso ainda, né? Porque eu não via, eu não vi um shift massivo do dinheiro de mídia migrando de canal ainda. Eu acho que é um processo, né? E isso exige também uma transformação dentro de casa, né? Uma transformação em sistemas, em processos, em mindset, em cultura e tal. Então, eu acho que acontece realmente de forma paulatina e, de certa forma, é bom que seja assim, né? Porque toda mudança que é muito rápida, né? A gente sabe que Assusta, né? assusta e as empresas não têm tempo de se preparar. Então, de uma certa forma, eu acho que é bom que isso esteja acontecendo dessa forma, mas eu acho que está bem claro, né? Assim, a diferença nos números, eu acho que isso mostra bem a diferença do que a gente está falando. Uma das coisas que eu tenho visto é as empresas não fazendo ads, porque estão atendendo com humanos. E aí a gente tem, às vezes tem turnos, mas o mais normal no varejo é, eu tenho vendedor 6 ou 8 horas por dia ali disponível, e 14 horas do dia o WhatsApp está desatendido. E aí as conversas que chegam nesse período são atendidas no dia seguinte. E daí na sexta-feira é o pior dia, né? Sexta-feira, 6h30, se você mandar uma mensagem, a chance de você ser respondido na segunda-feira às 10 da manhã é gigante, né? É, é. Quem vende pelo WhatsApp aqui, só para... bastante gente vendendo. Quem vende com humanos, vendedores de carne e osso? Quem vende com inteligência artificial? Já tem alguns. Talvez, entrando agora nesse tema da inteligência artificial, talvez a inteligência artificial seja um match do click to WhatsApp perfeito, né? Que atende 24 horas por dia. Sem dúvida. E a gente já tem algumas experiências super legais acontecendo. Eu vou trazer um exemplo aqui de fora do e-commerce, para não ter nenhum conflito aqui, é um exemplo de real estate, né? De mercado imobiliário. Tem uma startup chamada Lastro. O que eles fazem? Eles criaram um agente de IA que ajuda o corretor de imóveis, né? Então, quando um usuário, por exemplo, ele está pesquisando sobre um determinado imóvel, né, primeiro que essa IA já foi treinada exaustivamente em cada um dos imóveis, coisa que nenhum corretor tem a capacidade de ter tanto conhecimento assim, né? Então, você saber, por exemplo... Mas se a imobiliária tiver 120 imóveis no catálogo, né? E as grandes têm muito mais do que isso. Então, assim, é muito difícil realmente ele conhecer nessa profundidade. Eu diria que é impossível, né? Então, a IA ela tem a capacidade de responder coisas do tipo aquele quarto, aquele segundo quarto que aparece nas fotos, ele está acima do nível das árvores na rua, né? A IA consegue mostrar uma visão daquele quarto para aquela pessoa em tempo real, né? Simular, né, o que seria a vista daquele quarto. Então, coisas assim que nenhum corretor vai conseguir responder. Detalhe, ele faz isso 24/7,
Então, pode ser num sábado, 11 horas da noite, a pessoa está olhando lá, interessada num imóvel, e ela começa a conversar e fazer todas essas perguntas, a IA vai respondendo, a IA consegue agendar uma visita, né? E comunica ao corretor, passa todo o conteúdo da conversa, né? E já o dia e hora que está agendada a visita, que ele foi checar, claro, a IA foi checar na agenda do corretor. Então, você imagina assim, o quanto isso ajuda, né, o corretor no dia a dia, a iguimobiliária, e quanto ajuda o usuário, né, a satisfação do usuário de poder, né, conversar num horário como esse, sábado, 11 horas da noite, com uma IA que realmente está preparada para dar as informações que ele precisa, coisa que provavelmente o corretor não estaria, né, levaria um tempão até conseguir essas informações, né? Então, eu acho que isso mostra o potencial. Você imagina isso para o varejo, né? Eu acho que tem um potencial muito grande realmente de IA, e como eu falei, IA com conversacional é uma união perfeita, é uma união muito natural, né? A gente sabe que o ChatGPT virou o ChatGPT depois que virou chat, enquanto era só GPT, né? Ele estava lá, muita gente usava, eu usava, adorava, tal, mas quando ele virou uma conversa, ele foi para o mainstream, né? Então, essa união da IA com o conversacional é muito poderosa. E deve destravar esse tipo de anúncio, né? Porque aí você não precisa se preocupar do anúncio estar rodando sexta, sábado, domingo. Exatamente. Você sabe que Que alguém vai estar lá para atender, e isso é muito importante, porque, como eu falei, a expectativa do usuário, quando ele vê lá o logo do WhatsApp, é que alguém vai responder imediatamente, né? E a empresa tem que ter essa consciência, né? Ela tem que estar preparada, e isso significa 24/7, né? Então, aquele WhatsApp que você entra e vem logo uma mensagem, né? Estamos abertos de segunda a sexta, de 9 às 18, né? Aquilo causa uma insatisfação muito grande no usuário, né? Porque ele tem a sensação de que aquilo não é o WhatsApp. O WhatsApp. olha que engraçado, eu estava conversando com o Juliano, que está aqui na plateia com a gente, ele é da Votorantim. Vende cimento pelo WhatsApp com a plataforma da Omni. Então, assim, um case diferente, né? Ele me falou que o drop rate, que é as pessoas que entravam em contato fora do horário comercial, vinha essa mensagem. Ó, nós vamos te atender segunda-feira a partir das 9. 30 ou 31%, não vou lembrar o número direitinho, não voltavam a conversar. Nunca mais, porque, cara, eu queria resolver naquela hora, se não for naquela hora, não adianta mais resolver, né? Aí eles implementaram um agente de pré-qualificação. Então ele conversa um pouco com o cliente, faz as perguntas e já deixa a bola redondinha para o vendedor na segunda-feira, só mandar o orçamento no final. A taxa de drop de conversas caiu de 30% para 9%. Então, assim, essa é a medida perfeita de que as pessoas não estão dispostas a esperar. Não estão dispostas, né? Ô, Guilherme, e como é que você acha que deve ser o treinamento desses agentes, assim, né? Especializar eles por função, por segmento, por... Como que você está imaginando que isso vai acontecer? Esse é um grande desafio, né? A gente tem visto, eu recebo todo dia toda semana, né? Algumas empresas que fazem agentes de IA. E tem algumas muito focadas, né, na especialização, na área, umas em back-office, outras em atendimento, outras em vendas e tal. Tem algumas se especializando nas empresas, né? Então tem de tudo. E a gente está testando o nosso agente de IA, né? A gente vai ter um agente de IA para o WhatsApp Business, a versão gratuita do WhatsApp para pequenos negócios, né? E ali o pequeno empreendedor ele vai poder treinar a IA, treinar no catálogo de produtos, treinar no atendimento, enfim, ele vai ter que especificar onde ele quer treinar, né, o agente. Uma coisa que eu tenho visto acontecer na prática é uma grande dissonância em relação à cultura da empresa. Então, esse agente de IA, ele tem que estar muito bem alinhado com a cultura da empresa, o tom de voz, a forma como a empresa conversa, né, com o cliente. Isso é muito importante e não tem muitas empresas dando muita atenção a isso.
né? Então, eu acho que esse é um ponto que vai aparecer, né? Eu acho que com mais evidência nos próximos meses, que é essa necessidade da conexão do agente com a cultura da empresa. Não dá para ser uma coisa tão desconectada, né? E só para fechar, a gente tem experiências muito interessantes de empresas que estão fazendo isso. No outro dia, eu recebi o relato de uma empresa que eh, mandou uma conversa com o cliente, onde no final da conversa, né, a IA terminou falando Deus te abençoe, né? E a reação do usuário foi, nossa, finalmente agora eu vejo que eu estou falando com um ser humano, né? Então, e era uma IA. Eu sei que conversa foi essa. Essa foi uma conversa da Biscoitê, que é um cliente nosso. Aliás, eu entrevisto. Estão aqui, para não me deixar mentir sozinho, tá? E foi uma surpresa para a gente também, porque a gente não imaginou que a IA ia falar fica com Deus no final. E o CEO da Biscoitê vai estar comigo aqui no sofá também, então ele vai poder contar essa história também. Guilherme, a gente está chegando no final, eu vou abrir para algumas perguntas da plateia, tá? Então, se quem tiver perguntas já se prepara aí. Mas só para a gente finalizar aqui, que conselho você deixaria no final, assim, para as empresas que querem adotar o WhatsApp como um canal estratégico, assim? Acho que tem duas coisas que são muito importantes. Assim, primeiro, como o WhatsApp ele é algo muito importante para a gente, né, como usuário, e que eu estou falando todos nós como usuários do WhatsApp. O WhatsApp é extremamente relevante para a gente, né? Diferente de, sei lá, o SMS, quem não tem toque, às vezes fica com 200, 300 mensagens ali. Eu tenho toque, eu todo dia tenho que zerar as mensagens do SMS. Mas você não olha, né? E-mail, você não fica olhando ao longo do dia, porque vem muito lixo ali. No WhatsApp a gente não admite lixo, né? A gente não admite spam, a gente não admite nada que seja relevante ali. Então, essa consciência vocês têm que ter como empresas. Duas coisas que vocês não podem esquecer: as mensagens, as conversas, tudo que vocês mandarem pelo WhatsApp tem que ser relevante e conveniente. Tá? As pessoas têm que considerar aquilo uma informação relevante, né? Não adianta você fazer ações de cross-selling, upselling, coisas que sejam relevantes. Isso já aconteceu comigo. A reação é muito ruim do usuário, né? Ela gera uma reação negativa. É diferente do e-mail que gera indiferença. Você recebe um spam no e-mail, você apaga e você não fica chateado com a marca, né? Você já está tão acostumado, mas no WhatsApp não. Você recebe, você reage, né, emocionalmente mal àquela marca. Então é importante vocês terem essa consciência. Tem que ser relevante e tem que ser conveniente. Tem que chegar num dia, hora que seja importante, né, que seja adequado para aquela pessoa, para aquele usuário. Então isso exige uma capacidade de hiperpersonalização que muitas empresas não têm, não estão preparadas para isso. Então acho que ter a consciência de que as conversas têm que ser relevantes e convenientes, eu acho que é o mais importante. Legal. Eu fico. Uma das coisas, Guilherme, que eu tenho gostado bastante do jeito que o WhatsApp está implementando, porque assim, a gente queimou e-mail, a gente queimou SMS, né? Assim, disparando, disparando, disparando. Tava conversando com uma pessoa hoje falando que o pessoal de bets manda tipo 30 SMS no mesmo dia para a mesma pessoa. Cara, isso é uma experiência que queima o canal. E eu acho que o WhatsApp está fazendo um trabalho muito legal de monitorar esse tipo de coisa, de bloquear. Porque não adianta, gente. Se a gente não for relevante, se não for na hora certa para a pessoa certa, vai começar a não ser importante para mim mais aquelas mensagens, e daí cai na mesma vala do e-mail. Eu brinco que eu não uso e-mail faz, sei lá, 3, 4 anos já, né? Se alguém me mandar um e-mail, tem que me mandar um WhatsApp avisando que mandou o e-mail. Porque daí eu vou lá e leio, porque às vezes é um contrato para assinar, alguma coisa assim, né? Mas vamos desmonopolizar aqui. Eu acho que tem alguém com o microfone ali já. Guilherme, você falou da importância de.
de automatizar, de responder o cara no momento certo. E pensando no pequeno, que às vezes não pode ter um intermediador como o MChat, aí o cara vai lá, contrata uma API não oficial, tem o dado, fora a falta de segurança, tem o número bloqueado e tal. O que a Meta está pensando para resolver para esse cara? Você comentou um pouco aí do talvez treinar um agente. Como que vai resolver para esse cara que não vai ter OmniChat hoje? Enfim, o que vocês estão pensando? Primeiro, a API oficial a gente tenta bloquear, tá? Então, se você está usando, vai ser bloqueado em algum momento. É, é incrível, isso é uma criação brasileira, viu? É API não oficial. E a gente bloqueia muitos números todos os dias quando a gente detecta, né? Então, às vezes leva algum tempinho, mas a gente bloqueia e muitas vezes o número é banido e não pode voltar a usar mais, né? Então, não caiam no ponto de usar a API não oficial, porque não dá certo. Respondendo a sua pergunta, a gente está criando os agentes de IA, né? A gente está testando, e no agente de IA, a ideia é que você possa treinar por categoria, né? Então, você possa treinar ele para uma função. Então, você vai ter um atendimento de vendas, você vai ter um atendimento de um agente de vendas, um agente de atendimento, um agente de entrega, um agente, né? Um especializado nos produtos, né? Que é como se fosse um consultor de produtos. Então, a gente vai ter várias, já tem lá várias funções, né? E a gente já está testando isso. Tá? Quando vai estar disponível, difícil. Depende muito, é difícil dizer, né? Depende muito dos testes, de como eles vão seguir. Desculpa, facilidade que eu não entendi. O WhatsApp dele com uma ferramenta gratuita, um N8N, por exemplo, da vida, que cria agentes já para uma outra. Business, não. Para você usar um N8N para criar um agente, você precisa estar na API. Tá na API que precisa de um intermediador, tipo o OmniChat. Sim, você pode ir direto, usar a cloud diretamente. Tá. Tá? Mas tem uma grande diferença, por exemplo, em relação a suporte, em relação à própria plataforma, que você vai ter que construir a sua própria, né? Então, o caminho mais indicado é ir através de um parceiro nosso. Acho que é um atalho importante, mas é possível ir diretamente também. E não tem planos para facilitar essa conexão da API no futuro. Eu não entendi muito bem o facilitar, porque assim, ela já é muito fácil hoje, né? A documentação é pública, assim, eu conheço vários casos de startups que integraram em horas, né? Fizeram uma integração. Então, ela, para quem é da área, ela é muito simples, muito simples. É uma API só. Agora, para quem não é de tecnologia, Aham. aí por isso a gente tem integradores, né? É muito interessante esse cuidado, né, essas boas práticas que você trouxe para o back-office antes de iniciar a operação, na parte de relevância, conveniência. Quando a gente entra no tema de pagamento, desse ponto sensível, assim, no paralelo inclusive, do aumento dos golpes digitais, né, o que você poderia trazer também como um preparo nessa parte de integridade do canal, do cliente, da gente diminuir a percepção de risco desse cliente, sabe? Nos seus diferentes perfis, né, de entendimento tecnológico. Eu acho que a principal ação aqui é a verificação do número, né? Então, hoje, o Meta Verified está disponível para qualquer negócio, tá? Então, desde pequenos negócios até grandes negócios, você ter o selinho azul, né, no canal é algo muito importante. E divulgar isso, né? Que o estabelecimento só se comunica com o cliente através do canal verificado, né? Então, hoje, a gente viu uma redução muito grande de golpes, né, quando a gente disseminou o uso da verificação, né? Então, óbvio, sempre vão existir golpes. O WhatsApp, por ser a plataforma mais usada pelo brasileiro, é onde, né, os golpistas vão tentar aplicar os golpes, né? Isso é natural. Mas eu acho que a verificação é um passo muito importante para dar confiança para o usuário. Vamos lá.
Eu lancei um curso de como vender pelo WhatsApp. Eu quero saber onde eu recebo em primeira mão as novas atualizações para que eu possa levar isso para os meus alunos. No meu canal. Você já Todos. segue o meu canal? Já. Todas Então. sempre vão aparecer lá primeiro. Não digo assim, todas primeiro, mas assim, certamente aparecem logo lá, Perfeito. né? Bom dia, tudo bom? Minha dúvida gira em torno do seguinte: você pensa que a tendência é substituir o humano ser substituído nos chats por IA, porque eu utilizo IA para atendimento, mas também para capacitação dos humanos que atendem. Ela faz uma triagem inicial, eu uso para auditoria de chats, e hoje funciona super bem. E eu percebo que os humanos, após a triagem, após esses relatórios de qualidade, eles evoluíram muito o atendimento. Então, eu penso se isso é tendência a substituir 100% o atendente ou criarem-se novas ferramentas e tecnologias para aprimorar cada vez mais esses profissionais. Eu não acredito na substituição, eu não tenho uma visão catastrófica sobre IA, muito pelo contrário, eu acho que a IA vai ajudar muito, né, em todos as tarefas humanas, né, e ela vai ajudar a empoderar, ela vai ajudar na escala, que é um problema muito sério, né? Como é que você garante escala para um negócio hoje que depende do atendimento humano? Você não consegue, né? E a IA vai trazer isso. Então, eu acho que ela vai trazer mais qualidade no atendimento e mais escala no atendimento. Eu não acho que vai substituir, muito pelo contrário, eu acho que vai ajudar as empresas no seu crescimento. Maravilha, gente. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Na verdade, a gente passou bastante, né? Já estou recebendo várias mensagens ali. Guilherme, super obrigado por ter aceitado participar com a Eu que gente. agradeço. Sempre um prazer te receber aqui. Obrigado a presença de vocês também, gente.